Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Na nossa segunda semana do tempo quaresmal, meditaremos com Mateus, capítulo 20, dos versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho tem tanto a nos falar no dia de hoje, mas tanta coisa bonita. Meu Deus, veja o ensinamento de Jesus. E toda vez que eu leio essa palavra, eu fico até indignado, sabe? Pois tamanha é a insensibilidade dos discípulos. Vejam, Jesus tinha acabado de falar que ia para Jerusalém, que ia morrer, que ia ser entregue aos sumos sacerdotes, que iam zombar dele, que iam flagelá-lo, que iam crucificá-lo e que ele ressuscitaria. Ou seja, Jesus está falando aquilo que de mais importante aconteceria na sua missão. Está falando do mistério pascal, está falando das dores da Semana Santa, está revelando aos discípulos tudo aquilo que ia acontecer. Era o mais importante, era a mensagem central da sua pregação. E os discípulos insensíveis estão preocupados com o poder. Prestem bem atenção que logo depois que Jesus fala isso, ele é como que interrompido pela mãe dos filhos de Zebedeu, que vai ali pedir cargos de influência, vai pedir cargos de poder, vai pedir que se sentem ao lado de Jesus no reino dos céus. Os seus filhos, Tiago e João, ela quer, no fundo, negociar algo pensando no futuro. Está negociando o poder. Quanta insensibilidade! Vejam, toda busca pelo poder deturpa o projeto de Jesus. Todo interesse por cargos, por títulos, por lugares de honra, lugares de destaque, deturpa aquilo que é a mensagem de Jesus, aquilo que é a mensagem principal do reino. Quando, às vezes na igreja, nós vemos tanta coisa nesse sentido, pessoas disputando poder, pessoas brigando para saber quem vai ocupar as melhores posições, nós estamos traindo o Evangelho. E quanta coisa há nesse sentido. Quantas pessoas que perdem a paz pensando que cargo vão ocupar dentro da paróquia. Meu Deus, como é uma ofensa a Deus a briga entre os seres humanos para saber quem manda mais, para saber quem pode mais. Mas o reino de Deus não se trata sobre quem pode mais, sobre quem manda mais, mas sobre quem serve mais, sobre quem de fato se presta a anunciar mais o reino, sobre quem se coloca como servidor, não como aquele que se torna o opressor, aquele que manda. E nós nos esquecemos disso.
Basta a gente olhar um pouquinho à nossa volta para a gente ver quanto estrago a busca pelo poder causa na humanidade. Todas as guerras são derivadas da busca insana pelo poder, todo o sangue derramado. Meu Deus, esse ano no Brasil teremos um ano eleitoral e a gente já começa a ver na internet a guerra deflagrada. Famílias, eu digo aqui, vocês vão ver isso, escutem o que eu estou dizendo. Famílias que vão se dividir novamente por causa de política. Passamos 4 anos divididos, sangrando, pessoas que não se conversaram nunca mais. E mais uma vez estamos entrando nessa insana disputa pelo poder que nem será nosso. Quanta gente que vai se dividir, quanta gente que vai perder amizades, que vai se afastar inclusive de paróquias, de igreja, de comunidade, por causa dessa luta insana que corrói a alma humana. Se ainda fosse uma luta para saber quem serviria mais, quem de fato se colocaria mais ao lado dos mais pobres, quem de fato se colocaria mais para buscar aquilo que é honesto, aquilo que é justo, mas não, nós sabemos que não. E entramos assim talvez desvairados nessa luta que só vai nos destruir por dentro, só vai nos corroer mais. Meu irmão, grave isso que eu vou dizer. O Evangelho não combina nunca com o poder. O Evangelho não combina com dominar o outro. O Evangelho não combina com cargos que a gente ganha. O Evangelho combina com serviço, com humildade e com a capacidade de amar e não de mandar. Traímos a cruz de Cristo quando pensamos que quem manda mais tem mais privilégio. Que Deus nos abençoe a fugir da luta pelo poder. Que Deus esmague em nós a serpente da vaidade daqueles que mandam. Que Deus não nos deixe dividir pelo poder dos homens. Deus abençoe a sua quarta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.